pra lance de hipertrofia, caraca, tem uma galera que peca muito, erra muito, lance porra, os macros, de proteína, quanto de proteína eu preciso ingerir e tudo mais. E a gente fica trocando essa ideia. Até tava falando com aquele menino, né? O André deu uma orientação básica. Direcionamento. Falou, cara, tenta fazer isso e aquilo. E a dúvida que a galera tem, tipo, pô, quanto que eu preciso comer? Como eu preciso comer? Será que eu posso comer isso aqui antes do treino? Será que eu posso comer isso aqui depois do treino? Então, tipo assim, o que vou te perguntar tu acha que tem uma dieta bem específica, só esse nível de uma base para hipertrofia, ou é óbvio que é mais individual, cada um tem uma rotina e tudo mais, mas a quantidade de proteína, de carbo, de pós-treino que o cara deveria fazer, como é que você faria uma base de dieta para um cara desse? Cara, vamos lá. Vou te falar o que normalmente eu uso como prática no meu consultório. Né? Como eu te falei, eu não sou muito adepto à questão calórica em si. Um dos fatores que eu mais me preocupo quando eu vou fazer uma dieta para hipertrofia é como que vai acontecer o direcionamento dessa caloria. E o que é isso? É o treino. Então, às vezes, eu me preocupo muito mais com como o cara treina do que necessariamente o que eu vou dar para ele. Porque imagina o seguinte, cara. Quando a gente fica muito preso à fórmula, eu tô dizendo que um cara com o mesmo peso e altura dele pode comer o que ele come. Não é isso, né? Só que aí você imagina o seguinte, beleza, esse cara aqui, irmão, o que ele gasta de glicogênio muscular durante um treino, o que ele faz de glicólise, porra, é um absurdo. Então, assim, não é só eu pensar na questão calórica em si, mas pensar no indivíduo. Como que é o direcionamento? Porque assim, é o que eu falo pra galera. Não adianta, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia entre o corpo e carro, que eu acho que é muito simples de entender. Eu fico assim, do mesmo jeito que... O que as pessoas pensam? Né? Eu quero ganhar massa muscular, preciso comer mais. Beleza. E aí eu sempre pergunto assim, cara, de que adianta você ter um carro com tanque cheio se você não anda mais de 15 km? Não faz tanto sentido. Então, às vezes, é melhor você ter a gasolina na conta, andar os 15 km, outro dia você abastecer de novo. Show. Agora, o que é muito mais viável? Eu te dar combustível, mas estimular você a dar pau na tua máquina. Ou seja, tu prefere andar na reserva e não passar de 80, ou tu prefere andar com o tanque cheio e dar 200. E aí o que vai acontecendo, cara? Muitas das vezes o cara chega pra mim, e aí é mais uma coisa que faz com que as fórmulas não batam. Normalmente a galera não vem com o metabolismo 100%. Tanto é que é muito comum, assim, uma dieta de hipertrofia. Eu pego uma noção, quando eu pego um cara que treina com o André ou com o Vinícius, é muito mais fácil, porque eu consigo conversar diretamente com ele. Eu e o Vinícius, a gente tem muito isso. Irmão, olha só, como é que tá o treino? Cara, muito volume e tal, mas metabólico, como é que tá cardio? Porque aí eu sei como que ele tá usando lá para fazer o direcionamento disso. Isso já vai me dar uma margem um pouco maior, certo? Por exemplo, o tipo de atividade física faz muita diferença também no direcionamento com relação à questão de macro. Porque, por exemplo, o cara faz crossfit. E aí a galera até fica meio bolada. Eu falo assim, cara, crossfit não é uma atividade física que vai te dar o mesmo nível de massa muscular que musculação. Sim. Porque o tempo sob tensão é muito, muito menor. Sim. Você tem um movimento mais explosivo, é uma atividade aeróbica e anaeróbica. Ou seja, a quantidade de glicogênio é alta, mas não é o mesmo consumo que você teria, por exemplo, numa musculação, dependendo do treino do cara. Então, tudo isso. E assim, partindo para a questão da dieta em si, a base. O erro que a galera comete muito, que é o clássico, é priorizar proteína e não priorizar o carboidrato. Sim. Numa dieta para ganho de massa muscular, a base é carboidrato. Já começa aí. E aí, segundo lugar, proteína. Terceiro lugar, gordura. Porque se o cara é praticante de musculação, ele quer ganhar massa muscular, o que o corpo dele prioriza como substrato é carboidrato. Proteína é para você fazer reconstrução muscular, estimular a síntese proteica, o show de bola, fazer regeneração. Show. Gordura é o último caso. Principalmente se o cara usa hormônio. Que aí ele não já vai ter problema com déficit hormonal. O cara que é natural, você não pode deixar a gordura muito baixa, porque senão a taxa do cara baixa, porque ela depende de colesterol para fazer síntese. Mas no caso do cara que é hormonizado, pode reparar a dieta de atleta. É muito baixo em gordura. É gema de ovo, às vezes um azeite de oliva e carne vermelha, acabou. Esse psicopata aí nem azeite usa. Daqui a pouco ele vai marmitar aí. Aí tu vai ver, é meio quilo de arroz e 100, 200 de frango, 150. Vou abrir agora só porque tu falou. Não, porque parece que essa porra Pô, foi tô até com combinada. vergonha, que eu vou Não, marmitar parece hoje que foi também. combinado, hein? Então, Olha lá. Aí, falei. Tem quanto de arroz e quanto de frango aí?
Frango tem, acho que é 180. Então, 600 de que arroz. pra um cara do porte 600 dele é de até uma arroz. quantidade considerável. Então, assim, o que a gente vê, assim, vou falar a parte científica, o que a gente vê na literatura. Tem estudos que mostram que até determinado ponto de proteína é o suficiente. Então, um exemplo. Tem estudo que defende, o Stuart Phillips é o cara mais foda que tem com relação à questão de treino e dieta. Se a galera jogar lá no PubMed, é o Stuart Phillips, o nome do cara. Ele é um cara que estuda muito questão de proteína e tudo mais. O que ele afirma? Que 1,8 a 2 gramas por quilo corporal é suficiente. Se o cara joga mais do que isso, ele não tem benefício. Não tem mais benefício com síntese proteica, nada do tipo. Aí entra o quê? A questão dos macronutrientes. Para você completar, aí você pode estar pensando na caloria e tal. Às vezes você bota uma proteína a mais para completar a caloria. Mas o que a gente normalmente vê como base, né? Até mesmo na literatura. Carboidrato, cerca de 50%. 40% a 50% das calorias de carboidrato para hipertrofia. Se você pegar uns estudos mais antigos, tem gente que preconiza 8 gramas de carboidrato por quilo. Por quilo, é. É um absurdo. Aí você já vê que não bate. Que se você trouxer isso para a realidade, mano, não vai dar certo. Então, assim, o que normalmente eu faço? Eu boto ali em torno de 40% a 50% das calorias de carboidrato, coloco em torno de 30%, 35% de proteína e de 15% a 20% de gordura. Porque a gordura, apesar da pessoa às vezes ela ficar demonizando muito, ela tem algumas funções que são primordiais. Então, por exemplo, você pega um azeite de oliva, é um alimento que é altamente anti-inflamatório. Só que, por exemplo, numa dieta para ganho de massa muscular, onde você tem que fazer o cara comer mais, um cuidado que você tem que ter é justamente com relação à saciedade. Por isso que o cara que come muita proteína numa dieta para ganho, às vezes ele tem prejuízo para comer tudo que ele precisa. Porque proteína e gordura são os dois macros que mais lentificam a digestão. Então o cara às vezes tá comendo carboidrato, mas ele tá socando proteína. Passou 3 horas depois, ele não tem fome para fazer a refeição. Sim. Pra você ter uma ideia, tem paciente meu assim, do tamanho dele, assim, e cara, é 500, 600 gramas de carboidrato por refeição. Proteína às vezes é 100, 120. Se o cara já chegar pra mim e falar, cara, não tá dando, e meu irmão, eu tô mastigando, e cara, a proteína lá embaixo. Primeiro, o cara tá usando hormônio. Então já é o maior anticatabólico que existe, é esse. Então o aproveitamento de proteína é muito maior com o cara que faz uso de hormônio. Segundo, o carboidrato ele é um poupador de proteína. O teu corpo ele utiliza a proteína como fonte de energia na ausência do carboidrato. Então se o carboidrato cara tá lá no talo, ele não precisa de proteína alta. Porque na verdade vai até sobrar proteína, porque o carboidrato vai poupar. Então em muitos casos tem paciente meu, cara, 600 gramas de carboidrato por refeição. Mais suco de uva, mais uva passa, mais damasco e vambora. Se ligou? Mais maltodextrina intra-treino e às vezes hipercalórico e vambora. E a proteína baixinha. Baixinho lá embaixo. Entendeu? Então assim, pra galera se situar, ganho de massa muscular, priorize carboidrato. Aí assim, a melhor fonte, a melhor forma de horário, aí vai depender muito do horário do treino do cara, Sim, sensibilidade à insulina. Individualidade de cada um, rotina, cara. E sensibilidade à insulina. Então, por exemplo, você pega um cara como ele, provavelmente tem uma insulina bem baixa, porque o treino dele é muito, muito intenso. Né? A captação de glicose dele é absurda. Então, o treino de musculação, ele aumenta a produção de GLUT4, que é transportador de glicose. Muita gente acha que a insulina transporta glicose. Não, ela só sinaliza para o transportador captar. Então, a musculação, ela aumenta o número de transportadores. Então, o cara que faz treino de musculação, ele capta mais glicose do que uma pessoa normal. Automaticamente, o corpo dele sente menos necessidade de produzir mais insulina. Se ligou? Então, esse cara que tem uma insulina baixa, no caso dele, eu posso fazer a dieta do off-season do jeito que for. Se eu botar esse cara para comer batata doce no lugar de arroz, eu definho ele. O músculo dele não enche de jeito nenhum. Baixo índice glicêmico com um cara com insulina baixa. Não vai funcionar. Não vai. Caraca, eu vi essa parada Por isso que eu amo com arroz. o Kaique, né, mano? Por isso que eu amo arroz. Não vai.